Eu sou da amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegando em mais um final de ano, né? Mais um ano se vai. Daqui a pouco são 364 dias e 8 horas que foram embora. E ano que vem, 365 dias. Parou para agradecer a Deus? De repente você não conseguiu ainda alguma coisa que você tanto queria, mas Deus te proporcionou muito mais. Te deu saúde, te deu alimento, te deu trabalho, te deu salário. Louvamos a Ele todos os dias. Convido a amada igreja a abrir suas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Enchegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te entregamos a Tua palavra nas Tuas mãos, a qual Teu Espírito, Senhor, se faz presente em nossas vidas, habita em nós. Fala conosco, Senhor, da maneira que o Senhor deseja, como o Senhor deseja. Esteja, Senhor, abrindo nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações, para que a Tua palavra entre, Senhor, e nós a praticamos. Assim te agradecemos, em nome do Teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Podeis sentar? Lucas, capítulo 15, ele pode ser considerado o capítulo das coisas perdidas, achadas. Neste capítulo temos a parábola do filho pródigo, no versículo 11 ao 32. A dracma perdida, 8 ao 10, e o que nós acabamos de ler, a ovelha perdida achada. Nesta famosa parábola da ovelha perdida, podemos aprender grandes lições. Mas eu quero passar aqui o que pode acontecer com uma ovelha. Em certa época do ano, grande nuvem de mosca, mosquito e outros insetos atacam os rebanhos. Além disso, as ovelhas ficam doentes por causa de piolhos e carrapatos. E esse inseto ataca especialmente a cabeça das ovelhas, entrando pelas orelhas e nariz. Os resultados vão de irritações, doença e até mesmo a morte. A mosca e outros insetos que se alimentam do cérebro da ovelha. E quando ele entra no cérebro da ovelha através do seu ouvido ou do nariz, eles começam a comer o seu cérebro, causando dor de cabeça intensa, levando a ovelha a correr ao redor, procurando rochas duras. Assim que ela encontra essa rocha, ela bate com a cabeça na pedra para parar a dor. A ovelha bate violentamente com as suas cabeças contra a rocha,
até o ponto em que o seu crânio, que protege o seu cérebro, se quebre. Para proteger as ovelhas, o pastor pegava uma mistura de azeite e ungia a cabeça da ovelha, esfregando o óleo em sua lã, especialmente em torno do seu nariz e ouvido. A importância de proteger a ovelha. A ovelha, quando não está protegida, quando ela não está com azeite, ela acaba batendo a cabeça e se perdendo. Todos nós estamos sujeitos a erros e a pecados. E às vezes nós desviamos do caminho de Deus. Nos sentimos perdidos, mas há uma mensagem de esperança em Lucas 15, onde Jesus nos conta a parábola da ovelha. A primeira é a ovelha perdida. A primeira lição que nós aprendemos é sobre a ovelha perdida. Uma ovelha se perde do rebanho, ela fica vulnerável e sozinha. A vida cristã pode ser comparada a um rebanho, onde o pastor cuida de suas ovelhas, mas às vezes nós afastamos do caminho de Deus, seja por escolha própria ou até por devidas circunstâncias. Isso nos faz sentir perdido e vulnerável, assim como a ovelha perdida. Às vezes, se perdemos por algumas coisas, por algum motivo, por falhas, erros, por ter ouvido pessoas falarem, e aí colocamos isso dentro do nosso coração. Ao invés de olharmos para Cristo, acabamos olhando para as circunstâncias, para as adversidades. E aí, devido a esse erro, se desviamos. Assim como foi essa ovelha. Ela se desviou do rebanho. Ela perdeu o caminho. De repente, como tivesse ouvido alguma coisa, e achou que aquele caminho era melhor do que aquele outro que estava indo todo mundo. Na nossa vida também é assim. Mas tem um amor do pastor. Na parábola, o pastor não deixa a ovelha perdida sozinha. Ele vai até ela. Deus também não nos deixa sozinhos. Ele nos ama e nos busca, mesmo quando estamos perdidos. O amor de Deus é incondicional. E Ele sempre nos perdoa e nos recebe de volta. O amor de Jesus também é incondicional. E Ele faz essa declaração em João capítulo 10, 11 ao 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará a sua vida pela ovelha. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Para que eu e você estivéssemos aqui, para que eu e você tivéssemos um novo encontro com Deus, Jesus se entregou. Ele se entregou por nós, ovelhas. Aquele abismo que não tinha como ir para o outro lado, ele se entregou para fazer essa ponte. Foi isso que Jesus fez. E ele dá essa declaração: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Hoje, nós estamos aqui no aprisco, nós estamos aqui na casa do Senhor. Assim como a ovelha está, nós somos essa ovelha, a ovelha do Senhor, que um dia também estava desviado, que um dia também tinha se perdido, que um dia também pegou o caminho errado. A terceira é que a alegria da salvação. Sabe o que me chama muita atenção nessa parábola? É que quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele fica
muito feliz e comemora com os amigos e vizinhos. A felicidade do pastor é tão grande que aquela ovelha perdida era tão importante para ele quanto as 99 que ele deixou no aprisco. Incrível isso. É incrível essa parábola quando ela chama atenção para esse lado. É da mesma forma que há alegria no céu quando um pecador se arrepende e volta para Deus. Então nós devemos nos alegrar com a salvação, não só nossa, mas a dos nossos irmãos também. Cristo está chamando a atenção para que um pastor perdeu uma ovelha e ficou com 99. Ele poderia deixar aquela ovelha para lá, ele tem 99, mas ele não faz isso. Ele é um bom pastor. Ele vai à procura das 90 de uma ovelha e deixa as 99 aonde? No aprisco. A felicidade dele é tão grande que quando ele acha, ele chama os amigos, os vizinhos, para comemorar, para se alegrar com ele, que aquela ovelha que estava perdida foi encontrada. O que nós podemos aprender, então, com essa passagem? O que nós podemos aprender com a ovelha perdida? O valor de cada um aos olhos de Deus. A primeira parte é o valor de cada um aos olhos de Deus. Deus não faz acepção de pessoa. Ele deu seu único filho para resgatar todos. Não importa a cor, status, não importa. Ele entregou o seu único filho para todos. Todos. Não foi somente para A ou para B. Ele diz que não tem prazer na morte do ímpio, porque ele sabe para onde o ímpio vai. Não importa o quão degenerado o ser humano possa se tornar, Deus sempre irá em direção a ele. Jesus foi criticado por andar como o que hoje chamaremos de mau elementos, cobradores de impostos, traidores do seu próprio povo, prostituta, estrangeiros, pagões e por aí vai. Essa crítica veio da casta religiosa na época, que muitas vezes se julgava superiores aos olhos de Deus. Jesus, sendo o único realmente santo, desceu ao nível de pecadores para encontrá-los. Jesus santo desceu ao nível meu e seu para nos encontrar. Desceu ao nível tão profundo que encontrou homens endemoniados, crianças esquizofrênicas, mulheres devassas e uma multidão assolada pela miséria e pela doença. Ele desceu, santo, para encontrar você e a mim, para encontrar a todos. Não importa cor, status, ou o que fez, ou o que faz. Ele desceu para resgatar o perdido. Ele desceu para achar a ovelha perdida. O que Jesus enxergava, então, nessas pessoas que o fazia amá-las? Ele enxergava a imagem do seu pai. Gênesis capítulo 1, 26.
impressa na alma de cada uma delas. A imagem estava manchada por um mar de pecado e de perversidade. Ele enxergava ovelhas andando em asno à beira de um precipício. É muito fácil perdermos de vista o valor que Deus dá a cada um. Observamos as coisas terríveis que as pessoas podem fazer: o abandono de uma criança, uma traição, a desonestidade, o egoísmo em todas as suas formas. E damos eco à fala dos religiosos daquela época: não queremos contato com esse tipo de pessoa. Eles mesmo recriminavam: não quero saber. Até parecia que era santo, não tinha pecado nenhum. Pois bem, Jesus nos ensina a resgatar o perdido, a descer o mais fundo para dentro do abismo do pecado, em que cada um deles se encontra. Mas que sempre se lembramos que foi exatamente desse mesmo abismo que ele nos tirou de lá. A pessoa é resgatada de um abismo absurdo, mas ela discrimina o outro. Se esquecendo de onde veio, se esquecendo de onde foi tirado, se esquecendo que Jesus também enviou alguém para evangelizar. Eram aquelas pessoas daquela época que se achava ser superior, olhava e discriminava. Não tem a passagem? Senhor, eu dou dízimo, faço isso, faço aquilo outro, não sou igual a esse. Mas era pecador. Aí Jesus vai falar: quem saiu exaltado? O pecador. Porque o pecador: Senhor, eu sou pecador, transgressor, não tem nem como falar com o Senhor, não mereço nada. Pois é, esse desceu, reconheceu os seus erros, e o errado, que também tinha pecado, se achava ser superior. A parábola da ovelha perdida nos ensina isso. Deus é um pastor e ele está em ação. Uma das primeiras vezes que a figura do pastor é associado ao caráter de Deus está no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Jesus fez uso dessa comparação mais uma vez, porque ele queria nos mostrar a natureza amorosa de Deus em busca do perdido. O amor de Deus é tão grande, é imensurável, não tem como falar, que ele entregou seu único filho lá no madeiro. Sabe para quê? Para a ovelha perdida ser achada. É incrível. É incrível isso. O amor de Deus é tão grande lá no madeiro, expresso lá no madeiro, para resgatar a ovelha que estava perdida. Para resgatar você e eu. Estava lá no charco de lodo, estava lá na imundície, estava no mundo, estava perdido, estava condenado.
Um ato isolado em nosso mundo, ele repercute em todo o universo. Eu vou repetir para você. A quarta lição que nós aprendemos aqui é um ato isolado em nosso mundo, ela repercute em todo o universo. A última parte da parábola diz que o arrependimento de alguém aqui na terra gera uma explosão de alegria e festa no céu. Uma alma, umazinha sequer, se arrependendo, reconciliando com Deus, tem um festejo no céu. Muitas vezes as coisas realmente significativas não parecem muito fantásticas aos nossos olhos. Elas não vêm como trilha sonora ou como os efeitos. Mas se pudéssemos ver além das nossas dimensões, ficaríamos surpresos em presenciar a alegria dos anjos e o sorriso estampado de Deus por uma alma arrependida. Como é que Deus deve se alegrar de ver aquela alma se arrependendo? Como é que Deus deve ter se alegrado quando você se arrependeu? Como é que deveria ter festa no céu quando você levantou a mão para Jesus e se arrependeu dos seus pecados? E aceitou Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que alegria que nós pudéssemos contemplar a felicidade. Por isso que ele vai falar, eu sou o bom pastor. Por isso que ele faz a citação, que esse pastor, tendo 100 ovelhas, uma se perde, ele vai à procura da perdida. Limpa as suas feridas, lava, coloca nos seus ombros, leva de volta para casa e faz um festejo. Alegrai-vos comigo, a minha ovelha estava perdida e foi achada. Que felicidade desse pastor. O que aprendemos numa reflexão é que de repente por algumas palavras ou gestos você pode ter afastado do caminho do Senhor, se perdeu. Ou até mesmo como dizem outras duas parábolas, a dracma perdida e o filho pródigo. Uma estava perdida dentro de casa, igreja, e a outra achou que já estava grande demais, sabia escolher o seu caminho e tomar as suas decisões. Quantas pessoas estão assim ou se sentem assim? Deus te ama tanto que deu o seu único filho para que através dele, você e eu fôssemos salvos. A dracma perdida foi achada, o filho pródigo retornou ao lar. E hoje, será que tem alguma ovelha perdida para ser achada? Será que tem alguma ovelha perdida que precisa ser achada? Ele diz que em João 10, 14 ao 18, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a este. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Ninguém tirou a vida dele.
Ele se deu por você e por mim. Ele se entregou por você e por mim. Por isso que ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pela sua ovelha. Eu e você estávamos num caminho errado. Eu e você estávamos condenados, não conseguiria chegar a Deus. Estava precisando dessa ponte, estava precisando desse caminho. E esse bom pastor, ele fez isso. Cristo fez isso por você e por mim, para que nenhum de nós perecesse na condenação eterna, tivéssemos vida eterna. É por isso que Lucas fala sobre as coisas perdidas, achadas. A ovelha estava perdida, foi achada. A dracma estava perdida, foi achada. E o filho pródigo também estava perdido e foi achado. Será que tem alguém perdido? Será que tem alguma ovelha que se desviou do caminho? Que de repente acabou ouvindo alguma coisa e se desviou? Jesus não faz acepção de pessoa. Será que nós fazemos? Será que entrar a pessoa aqui mais perversa e sentar-se do nosso lado, o que nós faríamos? Melhor, se essa pessoa sentasse do lado de Jesus, o que ele faria? O que ele faria? Será que ele se levantaria e trocaria de lugar? Ou será que ele abraçaria? Será que uma pessoa mendigo, com aquele odor, sentasse do seu lado, o que você faria? Melhor, se esse mendigo sentasse do lado de Jesus, o que ele faria? Ele não morreu só por você, ele não morreu só por mim, ele morreu por todos, não importa a cor, não importa o status, não importa nada, ele se entregou para todos. Tanto bem claro que Deus não tem prazer na morte de um ímpio, de uma pessoa que não aceitou Jesus, porque ele sabe para onde vai. Esse é o bom pastor. Será que nós se alegramos quando essa pessoa se rende a Jesus? Será que nós festejamos essa pessoa? Festejamos com ela? Se alegramos porque ela estava perdida também? Será que nós se lembramos de onde nós fomos tirados? Da onde nós fomos resgatados? Será que quando nós fomos resgatados somos ainda melhor do que ela? Esse é o bom pastor.
Ele não se importou com quantidade. Ele tinha 99. Ele podia muito bem deixar aquela lá embora. Eu vou ficar com 99. Não. Ele se entregou por todas. Ele não se entregou por causa de 99 ovelhas. Ele se entregou por causa das 100 ovelhas. Ele não se entregou por causa de Joãozinho, da Maria. Ele se entregou por todos. Por todos. Todos ele se entregou. A ovelha se perde às vezes. Porque, como nós lemos no texto, as moscas, às vezes, começam a falar, a zumbir, a entrar. E se não tiver com a unção, se não tiver com óleo, ela entra. E aí começa a fazer a arruaça. E começa a fazer a mudança do caminho. Não vai por aqui não, vai por aqui que é melhor. É isso que aconteceu com a ovelha. Se alegrai com quem se alegra, mas também chorai com quem chora. Chorai com quem chora. E se alegrar com quem se alegra. Essa é mais difícil. Ele pagou um preço muito alto. Um preço muito alto. Que pastor? Que pastor é esse? Que foi buscar a sua ovelha? Que pastor é esse que foi para o madeiro? Que levou cravos para resgatar o que se havia perdido? Eu queria convidar Severino para louvar. Eu queria que você ficasse ligado com louvor, ficasse ligado com Deus. Não sei a situação que você está, não sei como é que está a tua vida, Deus sabe. E se porventura você tiver igual essa ovelha, perdida, igual a dracma, perdida, igual o filho pródigo, perdido, eu te convido para sair do seu lugar e vir aqui na frente. Ou você que está assistindo nas redes sociais, que também tiver nessa situação perdida e quiser esse reencontro com Deus, é só você escrever. Severino. Sem ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas,
lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil levou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas, ele quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, pois logo em suas feridas, pois logo em seus lombos, e ao redil voltou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pois logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pois logo em seus ombros e ao redil voltou. O pastor se alegrou com a ovelha perdida. Eram 100 ovelhas juntas. Existe uma festa no céu. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas, e quer te salvar.
As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de cada um. E que se a ovelha perdida encontre o caminho novamente. Que Deus abençoe a cada um. E assim eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha, irmãos, graças a Deus. Vamos ficar em pé. Uma ótima noite para a igreja. Um Feliz Natal aí para vocês. O Senhor te proteja, te abençoe sempre. Uma ótima noite, ótima semana. Que a família esteja ali na bênção do Senhor, guardada, protegida. Que aqueles que estão longe da família, digo, no relacionamento, possam voltar, consertar, acertar. E aqueles que estiverem principalmente longe do Senhor, que possam também se acertar com o Senhor. Seja um final de ano abençoado para a igreja, para todos nós, para todas as famílias. Deus abençoe, o Senhor te guarde, te proteja, estende o rosto, nos ilumine e dê a paz a cada um. Glória a Deus, glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Fala para o seu irmão, Deus abençoe.